Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e a Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Reinaldo, que é um grande colaborador aqui, né, da Casa de Eurípides Passanuvo, que tem sempre nos ajudado na rádio. E Reinaldo vai trazer para a gente a primeira parte hoje, depois da morte. Tema interessante, né? O que acontece com a gente depois da morte? Como é que é esse desenlace? Como é que ele é feito? Estamos preparados? Sabemos realmente o que vamos encontrar? Então o Reinaldo vai trazer para a gente hoje um pouquinho sobre isso. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, uma alegria estar aqui, que Jesus nos inspire, nos abençoe a todos que estão aqui. Então, eu trouxe o livro Depois da Morte, que é de Leon Denis, né? Lá da época do início do Espiritismo, acho que em 1890, se eu não me engano, foi escrito esse livro. Então, Leon Denis traz as questões, né, das leis morais, da vida que é imortal, né, e consolidando o Espiritismo, né, das sementes fecundas, das leis morais já percebidas desde os tempos antigos, né. Ele começa falando das doutrinas secretas, que é muito interessante, né, da religião primitiva mesmo, onde inicia a religião, onde aquela religião pura, vamos chamar assim, que depois a gente mistura. Vai deturpando um pouquinho. Porque, segundo o que ele conta aqui, através dos estudos que ele fez, essa descrição, naquele início que vieram aquelas religiões que houveram já o princípio da ideia da reencarnação, da ideia da comunicabilidade dos espíritos, né, com aquela condição de mediunidade, várias mediunidades, só que aí depois foi modificando, que aí vai contando ao longo do livro. Eu não tenho intenção de resumir, não, que eu nem vou conseguir, né? Como eu achei muito interessante, é até bom, assim, tentar inspirar para quem quiser ler, é muito bom. Ele confirma o Espiritismo, Kardec, Leon Denis, ele trabalha assim com bem simples, a linguagem até simples, tem muito detalhamento, então a gente pode aproveitar bem lendo o livro. Aí eu vou dar uma passada em alguns tópicos, né, que a gente já vem estudando, a gente já conhece, mas para a gente conhecer mais, né, vamos dizer assim. Então, começa com o questionamento da morte, que tinha muito isso, né, que a morte é um ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado, como diz ele, né. No meio dos seus rudes labores, nenhum ideal é levado, nenhuma noção clara do destino o sustém. Daí, seus desfalecimentos morais, excessos e revoltas. Extinguiu-se a fé do passado, o ceticismo e o materialismo substituíram-na ao sopro destes o fogo das paixões. Então ele inicia falando desse questionamento, né, e sobre aquela necessidade que a humanidade tinha, né, de ter uma explicação sobre isso, porque a morte era uma incógnita. Ainda é uma incógnita para muita gente, né? Ainda traz medo, ainda traz muita insegurança, muita ilusão, né? E é interessante, né, que para nós espíritas ela traz insegurança e medo, por quê? Nós sabemos que nós vamos encontrar do lado de lá, né? Porque nós já temos noção. Sim. Então, dependendo dos nossos atos, das nossas ações aqui, a gente já tem mais ou menos uma noção para onde nós vamos. Isso, com certeza. Mas ainda tem aquela coisa, nós ainda temos o amor cobre a multidão de pecados. Então dá para a gente dar uma melhoradinha, achar um barraquinho melhor lá para a gente poder ficar. Mas o interessante é que na nossa concepção, né, como espírita, ou até não espírita, entendendo um pouco que a morte não existe, que a morte é só do corpo, a gente tem um medo da passagem, mas a gente não tem o medo de que vai acabar, porque tinha-se a ideia de acabou tudo. Então, medo de pronto, acabou. E agora? Estou bem aqui, não estou, vai acabar. Né? Ou medo também das questões que eram colocadas, né, no inferno, etc. Né? E aí, assim, ele inicia falando, depois dessa questão da morte, sobre um resumo, né, do princípio da religião, como a gente falou, né, das doutrinas, das antigas doutrinas secretas que eles denominavam, né,
E aí vem aqueles nomes como Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, que eles consideravam um iniciado lá do Egito e tal. Por quê? Porque ele detinha aquela ideia que a morte era só do corpo, da comunicabilidade dos espíritos, que é falar na Bíblia de uma forma, mas a gente tem que saber interpretar, né? Dessa questão das leis morais, então já vinha ali, e Platão, Pitágoras e Platão. Interessante isso. Que vem falando, ele detalha muito isso, então por isso que é bom ler, porque eu acho muito interessante. E aí, de certa forma, esses nomes, além de vários, né, que não apareceram e tal na época, eles vieram preparar a vinda de Jesus, né? Que vieram preparar justamente o que Jesus trouxe e completou, né, o que eles trouxeram. Todos eles, né, já vieram para essa preparação para a vinda do Messias, né? Eles já vieram para isso, para que abrir caminho, né, abrir passagem para o Messias. E interessante que eles sempre vão usar esse termo os iniciados, né, que era um termo muito comum, né, dessas pessoas que passavam por um exame de consciência que, segundo ele vai contando a história, que essas pessoas recebiam os conhecimentos à medida que eles se melhoravam moralmente, à medida que eles demonstravam pessoas melhores, vamos dizer assim, né? No dia a dia, os mestres deles, vão chamar assim, observavam e eles só recebiam conhecimento sobre vida após a morte, sobre comunicabilidades. Eles tinham eles comunicavam com os espíritos, né? Tinha mediunidade, só não chamava de mediunidade, mas eles tinham essa questão, inclusive até fala mais para frente aqui de Hermes, de Zoroastro, né? Uma fala que Denis vem falando: lançaram aos ventos a semente fecunda das almas, promulgaram a lei moral imutável, sempre em toda parte semelhante a si mesmo, mas não souberam os discípulos guardar intacta a herança dos mestres. Então ele já vem falando que no início era aquela ideia pura, né, da vida após a morte, e aí depois que entrou, né? Porque se a gente for analisar, depois de um tempo, as pessoas foram deturpando, eles foram usando essa comunicação com os espíritos para banalidades, né? Sim. Eles iam saber futuro, esse tipo de coisa, e não era o real interesse da espiritualidade, não era esse. Não é? A espiritualidade era passar a mensagem, a divulgação, mas não ficar usando espírito com banalidade. Né? Por isso que eles foram deturpando as coisas até chegar ao ponto em que, né, Moisés faz lá, né, a proibição da comunicação com os mortos, porque estava banal demais. Eu quero fazer um mal para você, eu vou lá no iniciado daquele, para poder contratar o serviço dele, poder fazer um mal para uma pessoa. Então, e também é onde iniciou o charlatanismo, né? Os interesses particulares e tal, ganhar dinheiro e tal, assim como até hoje tem, né? E aí ele vem falando assim: abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes, e muito breve a ideia máter ficou sepultada e esquecida sobre eles. Ele critica muito essa parte de ritualismo, tanto das religiões antigas como do cristianismo, entre aspas, moderno, que entrou, né, no catolicismo, que é a religião que deixou de ser pura. Então aí misturou-se. Inclusive porque eles começam a usar a religião, essa comunicação, para dominar, amedrontar, né, eles, né, as pessoas, porque as pessoas tinham medo. Né, eles tinham medo, porque era uma coisa desconhecida, né, não tinha. E então essas pessoas, até mesmo porque eles achavam naquela época que eles estavam comunicando com os deuses, né, que eles tinham os deuses deles, os rituais que eles faziam para agradar os deuses. Então era uma forma de intimidar, né, as pessoas, manter as pessoas sob o cabresto ali, pelo medo. Sim, sim. E a forma de que aquilo ali atrapalhava eles, né, nos interesses deles, do poder, né. Então, aí vem falando aqui: a verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo, enquanto aí ficam suspensas, brilham
como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que se tocam o chão, confundem-se com as impurezas. O que nos vem de cima, os que nos vêm de cima, mancha-se ao contato terrestre. É interessante isso, que a gota da chuva cai nas folhas, pura, cristalina, nós somos as folhas. Só que nós estamos enraizados no chão sujo. Aí as gotas vêm, na hora que se mistura mesmo no chão, aí as nossas impurezas contaminam, e aí a gente, é isso que acontece. E aí a gente entra com ritualismo, com interesses, com charlatanismo, né? Com as nossas impurezas ainda não, né, não vencidas pela gente. Né? Ele fala também se a verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores, que está o melhor templo do eterno. Então aí ele já vem mais uma crítica, que a gente não precisa do exterior para a gente se afirmar. Deus está dentro de nós, né? Como já vem falar para frente. Deus, como Jesus falou, nós somos deuses. Então o altar está na gente, né? Tem muitas coisas que a gente ainda, apesar de que é uma questão exterior, mas a gente, de modo geral, tem gente que ainda precisa disso, né? Ele fala mais à frente aqui também, que se por um lado o dever convida-nos a desprender os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, por outro é preciso nos abstermos de lançar a pedra às almas sofredoras, lacrimosas, incapazes de assimilar noções abstratas, mas que encontram arrimo e conforto na sua cândida fé. É ali que ela encontra a fé. Tem gente que precisa daquilo, porque está naquele momento ali, é ali que ela consegue. Porque existem pessoas que eles precisam desse ritualismo, né, para se comunicar. Como tem, né, as pessoas que ainda necessitam da imagem, necessitam acender a vela. Está errado? Não, é a fé da pessoa. Precisa? Não precisa. Mas se para a pessoa ela se comunicar, ela ter esse momento, ela necessita desse ritual, deixa ela fazer o ritual dela. Outro dia mesmo eu fui com uma pessoa me perguntando a respeito disso. Falaram com ela que não pode fazer oração pelos mortos, e que a irmã dela fica preocupada, porque a irmã dela acende vela, que não sei, foi minha filha falar coisa com você. Não vai fazer mal não, deixa ela acender a vela dela, é a fé dela, deixa a fé dela, faz a sua prece. Não vai fazer mal nenhum, não. Quem falou isso com você é uma pessoa desinformada. Foi falar isso com você, pode continuar a fazer suas preces, elas vão chegar lá, eles vão receber a prece, vão sentir bem. Se a sua irmã sente bem, deixa ela acender a velhinha dela, fazer as orações. Sim. É a fé dela, cada um tem a sua fé, vamos respeitar a fé de cada um. O problema é a imposição, né? Eu acho que Denis fala aqui, por causa da imposição, quando isso passou a incomodar, aquela pureza de mudança íntima, de reforma íntima, de ter a possibilidade de comunicar com os espíritos, aí passou a incomodar. É o ritualismo, né? Esse ritualismo, as práticas exteriores que eles começaram a criar para poder fazer isso. Aí vem esse ritual, né? O defumador, né? A vela, essas coisas. Né? Então, quer dizer, isso aí foi coisa que eles criaram. Isso. Né? Foi uma invenção do homem, foi a assinatura do homem, o jeito que ele quis, né? E isso o que é também? É uma maneira, igual eu falo, é aquela maneira que tem esse ritual todo, o que é? Impressionar as pessoas. Não passa disso, de querer impressionar. Isso, Ele vai falar que o homem sempre teve a necessidade de buscar Deus de formas diferentes, é isso que nós falamos aqui agora, né? Cada um vai se desenvolver da forma que lhe desperta no momento, né? E todos nós vamos chegar no mesmo lugar, que é Deus, né? Aí ele fala também que o Espiritismo não é entendido como religião. Nesse ponto de instituição ritualista, né, materialista, mas no ponto de que se religa a Deus, né, no verdadeiro religare, sim, aí o Espiritismo pode ser considerado uma religião, como essa religião pura, entre aspas, que a gente vem falando do princípio, né, que é aquilo que liga a gente de dentro mesmo com Deus. Ele conta sobre os Vedas, os primeiros povos, né, que afirmaram a imortalidade, que ele fala, a imortalidade da alma, que os Vedas lá, eu não lembro, é bem antes de Cristo,
Então, eles já afirmavam a imortalidade da alma e a reencarnação, né? Eles falavam assim: onde nasceu a alma, umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar, né? Aí Denis vem falando: do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, culto dos antepassados, poder eletivo e patriarcal. Os homens viviam felizes, livres, em paz. Interessante, né? Porque quando não tem muita mistura com as impurezas do ser humano, não que eles eram puros, né? Mas talvez começou ali certo, mas aí começou a desviar depois. Aí fala das doutrinas secretas que eram presentes nas raças degradadas, ou as raças aquelas que vieram, né, de Capela e tal, o Egito, os egípcios, os hindus, né? Aí vem falar de quase todos, detalhes, só que eu vou passar rápido aqui. Ele fala um pouco na moral de Krishna. Krishna falava assim: os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, ainda como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. O homem de bem deve cair aos golpes dos maus, como o sândalo que, ao ser abatido, perfuma o machado que o fere. Praticamente é uma fala de Jesus. Fazer o bem, sem olhar a quem. Fazer o da bem. Outra face, né? Quando o machado bate, vamos falar da violência, quando nos violentam, que a gente receba com humildade, com resignação e com amor. Então, assim, eu vou perfumar aquela violência que vai receber em mim. Quer dizer, quem consegue fazer isso? Só Jesus mesmo. É uma coisa interessante, né? Isso porque é igual o vaso, né? Do sândalo, né? Quando você tira o perfume, mas o perfume fica, né? O cheiro fica. É isso que ele quis fazer com a gente. Por mais que as pessoas tirem da gente as coisas, tirem a nossa paz, tirem o nosso sossego, vamos continuar perfumando. Isso. Né? Não vamos deixar contaminar, não vamos, porque é isso que a gente tem que fazer. O que a gente vai devolver, né? O que quis dizer com isso aqui? O que nós vamos devolver? Devolver coisas boas, né? Pelo que nós estamos recebendo. Devolver o bem. Né? O que está dentro da gente, né? A gente devolve o carrinho cheio de queijo, a gente recebe cheio de alguma coisa. A gente tem que entender, né, Reinaldo, que tudo o que a gente manda volta pra gente, mas volta carregado. Sim. Não adianta. Todos os seus atos, suas ações, quando elas voltam para você, elas não voltam vazias, não. Elas voltam carregadas. Então a gente tem que ter isso em mente. Ele fala também aqui na Krishna, né? Só o infinito. Aí, quando eles perguntavam para ele que explicasse a natureza de Deus, né? Os sofistas, falam as pessoas que tentavam sofisticar o negócio, querer inventar alguma coisa para poder questionar, igual fazer com Jesus, né? Que explicasse a natureza de Deus. E aí ele respondia: só o infinito e o espaço podem compreender, só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Então, quer dizer, ninguém pode definir Deus. A gente pode buscar, tentar. A gente tem que buscar, tem que tentar conhecer, mas definir nós não vamos conseguir. Nunca. Não tem como. Aí Krishna também falava a respeito da comunicação com os espíritos. Eles já tinham isso, né? Então isso depois, quando chegou na época depois de Moisés, que aí entrou a questão que incomodava, né? Que aquilo ali para eles estava causando problema, né? Aí só que aí ele falava assim, muito tempo antes de se despojarem do seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem faculdade de conversar com as almas que a precederam na vida espiritual. Então eles já conversavam com os espíritos, né? Então a mediunidade não é do espiritismo, é do ser humano, né? Muitas vezes é um pouco mal entendido, mas a mediunidade... porque a mediunidade, todas as religiões, eles são médiums, né? É do ser humano, isso. Eles só não entendem como mediunidade, né? Para uns é dons do Espírito Santo, é revelação, mas não passa de uma mediunidade, que eles estão sendo instrumentos de um espírito que está vindo transmitir um recado. Denis fala assim: a ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo.
Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série das reencarnações terrestres. Então, quando ele fala isso, ele vai de encontro àquela fala de Emmanuel, né? O amor e a instrução e a sabedoria. Então, assim, tem que ter os dois. Então, a gente tem que trabalhar o amor e também a sabedoria. Ele fala um pouquinho do budismo. Fala bastante. Eu vou tirar aqui uma passagem rápida aqui. Na moral de Buda, ele falava assim: tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. É o que você falou ali, tudo que a gente joga, volta tudo cheio pra gente. Volta cheio. A mala não volta vazia, não. Ela volta cheia, carregada. Ele vem falar também que no budismo, como em qualquer outra doutrina, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Apesar de suas manchas e sombras, nem por isso deixa de ser uma das maiores concepções religiosas das que tem aparecido neste mundo. Uma doutrina toda de amor e igualdade. Uma reação poderosa contra a distinção de castas que foi estabelecida pelos Brahmanes, doutrina que, em certos pontos, oferece analogias importantes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, todas tiveram essa questão do problema da mistura, né, com as nossas... Nós, vou falar que é nós, porque a gente vem de lá, vem da erva. Misturamos com as nossas impurezas, nós que desviamos, né, o objetivo, né, pensando mais na matéria, pensando mais nas nossas aspirações, né, físicas. Né. Aí no Egito, ele vem falar que a ciência religiosa era descoberta pela leitura dos hieróglifos e dos papiros, né. Eles tinham analogia com a ciência da Índia. Existia cultura politeísta como na Grécia e monoteísta como em Moisés. Né? Os princípios da antiga doutrina que a gente fala, que Denis fala, que eles se faziam presentes como ideias comuns. A imortalidade, a comunicabilidade com os espíritos e a ideia da igualdade. Né? Leon Denis fala que Osíris, o deus solar, e Ísis, a grande natureza, que eram os deuses que eles cultuavam, né, eram celebrados por toda parte, mas acima deles havia um deus inominado, de que só se falava em voz baixa. Nunca ouvi falar isso, interessante. Então, ele tinha cultura politeísta, mas só que no fundo eles sabiam que tinha algo muito maior do que aquilo. Por trás daquilo. Interessante é isso. Né, porque dá-se a ideia assim, não, eles não sabiam, não acreditavam em nenhuma força suprema, eram várias forças. Na verdade, tinha uma que eles não falavam em Deus supremo, né, mas alguma coisa estava acima, que eles falavam igual e falam em voz baixa. Né. Eles conheciam, os sacerdotes do Egito, né, conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam a sugestão. O que eles chamavam de magia, que eles eram chamados de magos, né? O iniciado, né, os iniciados daquela época, como a gente falou, eles tinham essas práticas e eles recebiam esses conhecimentos a cada vez que eles demonstravam mais empenho, mais mudança no comportamento, né? E é interessante isso. Os fatos da clarividência e de adivinhação produzidos pelas pitonisas, sibilas, oráculos dos tempos gregos são atestados pela história. Sem dúvida, cumpre levar em conta a exageração e a lenda. Então essas manifestações, como a gente via falar das pitonisas, né? Interessante. Só que aí existia também as lendas, as exagerações, como começou também a questão do charlatanismo, né, que o pessoal começou a aproveitar dessa situação para poder ver que ali era uma coisa que era muito visada, procurada, né, todo mundo interessava para saber sobre as questões. Sobre o futuro, né? Aí vem falar da Gália, que é na região lá da Europa, França, Suíça, Itália, Alemanha, os gauleses, onde tinham os druidas. Druidas até Kardec foi denominado como reencarnação de um druida, né? E é interessante que ele vem falando e detalha bem essas questões da região lá dos druidas, que eles eram classificados como sanguinários e supersticiosos e grosseiros.
Mas só que não se verificou isso nas pesquisas, porque certos padres da época da igreja, que até os próprios padres que denominavam assim, mas certos padres, tem até o nome que Cirilo, Clemente da Alexandria e Orígenes, distinguem com cuidado os druidas da multidão dos idólatras e conferem-lhes os títulos de filósofos e entre os autores antigos, Lucano, Horácio e Florus consideravam a raça gaulesa como depositária dos mistérios do nascimento e da morte. Então tinha uma certa controvérsia, né? Talvez alguma coisa que eles incomodavam eles, aí eles se defendiam, não sei, aí eles eram considerados como violentos, porém não, mas eles, no fundo, eles eram considerados como pessoas que comunicavam com os mortos, pessoas que tinham um comportamento mais ameno, pessoas que eram mais organizadas, que respeitavam as mulheres, que lá entre eles, para poder ser líder, tinha que ter apenas o título, tinha que conseguir ser elevado moralmente, ter exemplo, dar exemplo, não com conchavo, a política, essas coisas. Interessante que ele fala muito disso aqui durante o livro aqui. Os gauleses não honravam os cadáveres no cemitério. Entre os videntes evocavam os antepassados. Então eles cultuavam os mortos na natureza. Eles não faziam rituais. Eles faziam as práticas de comunicar com os espíritos na natureza. Eles cultuavam a natureza. Interessante isso que eles falam aqui. Eles tinham esse sentimento de igualdade, né, de temor da morte. Eles, quando, vamos supor que eram atacados, eles faziam igual aqueles, segundo que ele conta aqui, igual aqueles irmãos lá dos leões. Não, eles sabiam que ia morrer, não tinha medo. A morte é só o corpo. Eu estou pronto, pode vir que eu estou pronto. Interessante isso. Os hindus e os egípcios, Denis fala aqui, que eles vieram com as conquistas intelectuais e morais. Então, aqueles que vieram com mais conquistas, hindus e os egípcios, inclusive eles que a gente vê falando, né, nas histórias, que eles já voltaram, a maioria já voltaram para os seus sistemas, porque eles vieram com mais conquistas e eles que conseguiram desenvolver e evoluir um pouco mais, né, para poder ter o direito de voltar para seus sistemas. Aí fala agora, passa para o cristianismo, né, que vem trazer a ideia mãe, como diz Denis, a ideia mãe do Deus único, né? A vida de Jesus trouxe todas as perfeições das antigas religiões, né, tirando aquelas partes de acessórios que começaram a inventar, que começaram a deturpar. Jesus vem e nivela, não podendo falar abertamente, igual ele falava através de parábolas, porque a gente não poderia compreender, né? Não estava preparado ainda para compreender. Isso. Aí ele vem com o Sermão da Montanha, Denis fala das partes do Evangelho, fala detalhadamente, e vem com o Sermão da Montanha, que resume o ensino popular de Jesus, né, onde mostra a lei moral com todas as suas consequências. Ele fala aqui que só poderão conseguir pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade e a caridade. Lá no Sermão das Montanhas, bem-aventurados que choram, tal, e é ali que resume, né, essa ideia. E aí, como disse Jesus, o reino do céu está entre vós. O reino do céu está dentro de nós, não está fora, não está no ritualismo. Ele fala muito isso para poder frisar mesmo que naquela época o que deturpava, às vezes o que desviava, né, a atenção, e realmente o que tinha que estar dentro do coração eram essas questões. Aí Denis fala, Jesus desaprova as manifestações de culto exterior, levanta-se contra esses sacerdotes. Aí ele fala algumas falas de Jesus confirmando no Espiritismo, né? Desaprova as manifestações de culto exterior, levanta-se contra esses sacerdotes. Cegos condutores de cegos. Aos devotos que acreditam salvar-se pelo jejum e abstinência, diz, não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que sai dela. Então, aí ele
ele vai pegando partes do Evangelho, confirmando o que o Espiritismo fala, né? O Evangelho fala sobre as vidas sucessivas, né? Em verdade, se o homem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus, né? Vou passar rapidinho aqui. Aí vem falar dos concílios. Numerosos concílios têm todos os séculos discutido a Bíblia, modificando o texto, proclamando novos dogmas, afastando-se de cada vez mais dos preceitos do Cristo. Então, aqueles concílios que eles mudavam os textos para retirar a reencarnação, para retirar a questão que incomodava. O que incomodava eles. Ele fala detalhadamente dessas questões. Ele faz as críticas, duras críticas, né, sobre o materialismo, né, que é a ideia do Deus, as críticas também a ideia do Deus vingativo, ao ritualismo e ao dogmatismo, as cruzadas, a Inquisição, essas modificações dos textos, né. Mas ele conclui também que a Igreja combateu a barbárie e espalhou pelo mundo instituições beneficentes. Quer dizer, a Igreja, por mais de tudo que aconteceu, ela trouxe também a evolução, né? Então, se a gente for pensar bem, não, foi ela, foi ele, foi aquele que estragou. Não, o que tinha, né? É o que tinha. Para a nossa condição moral, né? Que nós que estávamos, né? Aí falaram que os primeiros cristãos acreditavam na pré-existência das almas, né? Que principalmente na fala de Jesus sobre João Batista, né? E ao cego de nascença, que parecia ter atraído essa punição por ter pecados cometidos antes de nascer, entre aspas. As falas do Evangelho vem trazendo para confirmar o que o Espiritismo veio trazer, principalmente naquela época, que descer o véu, tirar o véu, né? Que a gente já fala isso muito mais interessante falar no livro isso. São Paulo, em primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais todas as espécies de mediunidade. É outra coisa, né? Quando fala assim, meus bem-amados, dizia João Evangelista, não acrediteis em qualquer espírito, mas vede os que são de Deus. Mais um também. Aí vem falando mais adiante, com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas, pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror. Então, entrando com essas informações e compreendendo que a morte é só do corpo, parou de ser aquele motivo de desespero, né? Passou-se a compreender mais e que a gente precisa de ver o que é que nós estamos fazendo aqui em vida para que a morte não traga mais dor para a gente, né? Dor moral. Né? Aí ele finaliza o texto aqui que Orígenes e os gnósticos foram condenados pelo concílio de Constantinopla. A doutrina secreta desapareceu com os profetas da igreja e a igreja pôde executar à vontade sua obra no absolutismo de imobilização. É aquilo que a gente estava falando, né? A igreja que se declarou a única profecia viva e permanente. E aí entrou com as cruzadas, com o ritualismo, etc., que ele vem aqui criticar. Aí vem falar aqui, né, na época do materialismo e do positivismo. O materialismo, né, onde se ignorava 100% totalmente do princípio inteligente e espiritual, né, que acreditava somente no que estava se vendo ali, que a matéria grosseira, tudo era relativo à matéria, tudo acontecia devido à matéria, não existia uma inteligência maior. Então, assim, isso não se pensava, né? Poxa, tanta coisa que a gente não pode explicar, então é matéria só e acabou. Né? O problema do materialismo é esse, que você só pensa no que você está vendo e não tem uma possibilidade de alguma coisa ser mais inteligente do que isso, que está acima do que a gente está. Nada além da matéria, né? E aí fala que há muito tempo, naquela época ele falava, né, já há muito tempo, ciência com vários nomes importantes, né, como Einstein, né, tem, revelando a ciência, e aí até hoje fala-se de que a gente só consegue compreender um pouco de 4% de tudo que é matéria que a gente consegue imaginar que seja. Então, se a gente imagina de 100% que a gente acha que sabe,
do universo, do espaço, dos planetas, a gente entende um pouco de 4%. É muito pouco. Isso do que a gente não sabe, né? É muito pouco. É interessante isso. Aí, deixa eu ver aqui o que ele fala mais. Daí, assim, as críticas de Denis, por isso que ele faz essas duras críticas aos dogmas da religião, porque fecha, né? Fecha as vistas, te coloca no mundo fechado, que não tem mais solução. Né? A ideia é inteiramente mecânica na matéria, né? Que dão ao mundo, como fala Denis, destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a da responsabilidade. Isso aí traz um destempero totalmente do ser. Então ele faz o que quer, o que dá na telha e não tem segmento mais de uma inteligência de procurar que eu tenho que mudar meu comportamento. Não preciso disso, porque eu vou morrer, vai acabar matando. É a maneira, é o que eu falei no princípio, é a maneira que a religião teve de dominar pelo medo. E de que, né, a maior autoridade era a igreja. Então, se eu queria a minha salvação, né, entre aspas, eu só conseguiria essa salvação através da igreja. Né? Eu mesmo não conseguiria. Porque eles preconizavam isso, eles incutiram essa ideia, né? A ideia do pecado, né, nas pessoas, que para que a pessoa pudesse ter a salvação, porque naquela época, salvação para eles, o que era? Era ganhar o reino do céu depois da morte. Isso que era salvação. Mas aí vem a doutrina espírita e mostra, né, que a salvação é individual, é você mesmo que faz o seu céu, é você que faz o seu inferno, é você mesmo que é responsável, né, por essa salvação. Você não precisa de um centro espírita, de uma igreja, não. É você, sua consciência e Deus. Né? Então, por que o espiritismo ele é tão combatido pelas outras religiões? Justamente por isso, porque ele desmistifica aquilo que elas mistificaram o tempo todo. Ele vem mostrar para as pessoas que aquilo ali, que eles morrem de medo, aquilo não existe. Né? Olha, não tem esse negócio de vai para o inferno, não. Você vai para o inferno se você quiser. Você não quer, não? Faça o bem, ame. Que você não vai para o inferno, não. Mas está nas suas mãos, não está na mão da igreja, não. Hein? Porque o Deus da igreja é o Deus que condena, é o Deus que castiga. Né? E o que o Espiritismo veio trazer? Olha, Deus não castiga ninguém, Deus ama, Deus é amor. Né? Foi o que o Cristo veio trazer para a gente, é isso. Mostrar o amor, o Deus do amor. Né? Paulo, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe edifica. A gente tem que começar a ver o que convém para a gente. A gente vê o que é melhor para a gente, e não só para nós, mas para o nosso entorno, para a coletividade também. Porque a partir do momento em que eu penso só em mim, eu estou sendo egoísta. Mas a partir do momento em que eu penso no entorno, em as pessoas que convivem comigo, aí a coisa dá certo, a coisa vai fluir. Né? E é esse o medo que a igreja tem. Né? A pessoa conhecereis a verdade vos libertará. Né? Instruí-vos, porque se você se instruir, você não é dominado por ninguém. Sim, exatamente. Né? Porque você se torna o senhor de você mesmo. Ou a gente vira escravo de nós mesmos, ou senhor de nós mesmos. Né? Ele continua, como ele fala de materialismo e positivismo, no positivismo ele vem dizendo que era caracterizado por experimentação e observação, né? Mas só que tinha uma visão ainda limitada, ainda materialista. Então assim, positivismo atrás, assim, opa, peraí, vamos estudar isso aí. Só que o estudo disso aí, ele desconsiderava a metafísica, desconsiderava o que é fora da matéria. Né, desconsiderava uma inteligência superior. Era tudo que eles vão estudar e vão explicar. Só que quando não tinha explicação daquilo, classificava como mistério. Então, o positivismo ali, de certa forma, foi uma evolução. Né? Aí até fala que Kardec, tem um livro que fala que Kardec se inspirou no positivismo, só que Kardec colocou
né, os métodos certos e adequados, foi mais a fundo, né, observou, viu ali que tinha uma coisa que não era ali do meio, aí que começou a interessar, porque ele também não acreditava, não aceitava, né? Aí quando ele estudou, codificou, que ele procurou experimentar, além de Kardec, e mais, vai falar mais à frente aqui, de muitas personalidades, até atestado até por juízes, com experimentos, com confirmações de que aquilo ali realmente estava acontecendo. Porque na realidade o Kardec, ele foi como todos nós, por curiosidade. Isso. Mas aí ele passou a perceber que por trás daquele fenômeno tinha um princípio inteligente. Quando eles começam, né, a fazer o alfabeto, começam a fazer as perguntas, e o copo vai girando, vai fazendo. Aí ele viu que não era a pessoa que estava fazendo, né? Não. Tinha alguma coisa ali por trás, tinha um princípio inteligente ali por trás para poder dar aquelas respostas. Então, aí o lado cientista dele falou mais alto, ele começou a investigar e deu, né? E ele conseguiu brilhantemente codificar. Ele vem na parte da crise moral, né? Ele vem falando do suicídio, que depois dessa questão, aí começa a falar do suicídio naquela época. Interessante que ele fala assim, arrepiado, que no suicídio, naquela época, excede a 8.000 suicídios. Começou em 1820 com 1.500, você fala no livro, e hoje, próximo do século XX, estava no século XIX, né, estavam a 8.000 suicídios. Quer dizer, é uma realidade que vem só crescendo. Vem só crescendo. Por mais que a gente fale, não, nós estamos entendendo, compreendendo, só que o ser humano não se domina ainda para conseguir superar essas questões totalmente. O suicídio, né, ele virou um tabu, né? Era algo que não podia falar porque induzia as pessoas a cometer. Só que agora eles viram que não. Tem que falar para evitar que as pessoas cometam o ato. Porque a partir do momento que as pessoas começam a saber as consequências daquele ato, as pessoas estão acordando, né? Então agora, graças a Deus, já se fala, já se discute o suicídio. Pelo menos já tem uma abertura para isso, né? Está mais aberto, apesar que não se divulga, também nem pode, né? Porque se divulgar, fica pior. Aí ele vem falando dos grandes problemas, né? Que a divindade ocultou-se em um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é mais nobre e mais fecundo exercício da nossa faculdade de pensar. Então, isso fala da nossa tendência natural a buscar a Deus, né? Sempre tivemos. Que a gente sente que algo maior existe, que nada é por acaso, né? As questões que acontecem com a gente tem algum sentido, tem alguma coisa, e a gente se incomoda com aquilo e vai buscar o que é. Então, todos nós vamos buscar a Deus, de alguma forma. Por isso que acho que vem desde o início, de alguma forma, da sua forma, da sua condição, vai buscar a Deus. Né? Aí vem falando, a ideia que as religiões vieram de Deus apoiava-se na revelação pretensamente sobrenatural. Ainda hoje admitimos essa revelação das leis superiores, porém racional e progressiva. Essa revelação acha-se escrita em 2 livros sempre abertos perante nossos olhos, o livro do universo e o livro da consciência. Interessante que ele fala disso, vou falar rapidinho que está acabando, o livro do universo, que quando a gente vai buscar Deus, a gente consegue ver Deus tão fácil, assim, pensar que Deus existe, é só ver a complexidade do universo em si, começando da dimensão, né? Do que a gente consegue, com o telescópio, a humanidade consegue ver quase nada, que existe absurdamente coisa que é infinito. Aí vem para a Terra é uma complexidade absurda de beleza. Aí vem para o nosso corpo humano, a complexidade mais absurda ainda. Cada potência que a gente tem da fala, da vista. Então é interessante. E o da consciência. Da consciência são nossas aspirações, a nossa busca, nossas tendências, a nossa necessidade. Né? E depois vamos falar mais detalhado, que não vai dar tempo.
Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Agradecer aqui ao Reinaldo pelos esclarecimentos que ele trouxe pra gente hoje. Reinaldo, obrigado pela sua Eu que agradeço. participação. Nossa, alegria. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Peço, né, que nos ajudem aí na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Cristo Consolador, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Fiquem com Deus.